Fala, galerinha, professor Grequeira na área, belezeira, galerinha? Galerinha, hoje a gente vai falar sobre energia mecânica e o princípio da conservação da energia mecânica. É uma matéria muito legal e ela não cai, ela despenca no vestibular. Então, galerinha, essa aula aqui é chave. Tô deixando aí para você, ó, esse código de captura que ele vai te levar direto no nosso site para essa aula aqui, para você pegar os exercícios que eu tô deixando lá. Belezeira, então? Então, bora lá, galerinha. Então, vamos lá? Solta a supernova! Galerinha, ainda bem que eu sou digno e eu trouxe o martelo do Thor Mjolnir para me proteger. Então é isso aí, galerinha. Então, bora lá. Vamos lá, galerinha. Então, hoje a gente vai falar sobre a energia mecânica e o princípio da conservação da energia mecânica, galerinha. Primeiro, vamos entender o que é energia mecânica. A energia mecânica, galerinha, eu gosto de pensar que ela, na realidade, é a energia total do meu sistema, ou seja, ela é a soma das parcelas da energia potencial e da energia cinética. E ela também se faz responsável por realizar trabalho, tá bom? Ela é responsável pela capacidade do corpo realizar trabalho. E olha só, a gente escreve dessa forma aqui mesmo, ó, que é a energia mecânica, tá vendo esse EM aqui? É a nossa energia mecânica. Ela é simplesmente a soma da energia cinética mais a energia potencial. Essa energia potencial pode ser tanto energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elástica. Belezeira? Então, galerinha, vamos ver no simulador que eu trouxe aqui para vocês? Então, bora lá comigo! Então, galerinha, aqui ó, a gente tem o nosso skatista e eu quero que você repare o seguinte, presta atenção. Eu vou colocar ele em câmera lenta para ficar mais fácil da gente enxergar o movimento. Então aqui ó, eu tenho em verdinho o gráfico da energia cinética. Em azul, o gráfico da energia potencial. No caso aqui, a energia potencial gravitacional, ok? E se você reparar, eu tenho um gráfico aqui em amarelinho. Tá vendo onde está escrito energia total aqui? Onde está escrito total? Esse total nada mais é do que a energia mecânica, a energia total aqui do meu sistema. Olha que coisa interessante. Vamos primeiro analisar o movimento aqui do nosso skatista, aí depois a gente analisa o que significa um pouco melhor essa energia mecânica, essa energia total. Então, ó, o skatista está descendo, então ele está convertendo energia potencial gravitacional em cinética, agora cinética em potencial gravitacional. Você consegue perceber isso aqui olhando no gráfico de barra? Eu vou parar ele em qualquer instante aqui do nosso trecho. Por exemplo, aqui. Olha só o que eu quero que você perceba. Se a gente pegar uma régua e medir esse pedacinho verde e colocar ele aqui em cima desse azulzinho, então você vai perceber que ele vai dar aqui em ciminha. Ele vai completar o que está faltando para chegar na energia total do nosso sistema, ou seja, na nossa energia mecânica. Em outras palavras, a energia mecânica ela vai ser a soma da energia potencial com a energia cinética. Isso para qualquer momento em que eu parar o meu skatista aqui na minha curva. Vamos soltar ele, parar em outro lugar, por exemplo? Olha só, vou parar aqui. Se eu fizer agora diferente, pegar o azulzinho aqui, que é a energia potencial gravitacional, e colocar aqui em cima do verdinho, e medir com a régua, a hora que eu medir eu vou ver que eu chego aqui em cima, na minha energia total do sistema. Por que isso? Porque é um sistema conservativo. A energia mecânica aqui nesse sistema, ela está se conservando, ela não está se perdendo. Por isso que uma energia está sendo transformada na outra. Tá vendo aqui, ó, energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional. E como é um sistema conservativo, esse nosso skatista aqui, ele nunca vai parar de se movimentar nesse sistema ideal, que é o sistema conservativo aqui, sem nenhum tipo de perda de energia por atrito, por calor.
Então deu para entender o que é então essa energia mecânica? Não tem segredo nenhum. Belezeira? Então, galerinha, então vamos voltar lá? Bora lá então, galerinha. Então agora, galerinha, a gente vai falar sobre o princípio da conservação da energia mecânica, tá? Então, o que diz pra gente o princípio da conservação da energia mecânica? Ela diz o seguinte, que tudo que eu tenho no início da minha história, ela vai ser igual ao que eu tenho no final da minha história. Eu gosto de pensar no seguinte, naquela balança de libras, sabe aquela balança de pratos? Eu gosto de pensar e gosto de usar o termo balança do universo. Por quê? Para o universo estar em equilíbrio, tudo que eu tenho de um lado da minha balança tem que estar igual do outro lado da minha balança. Isso que é um sistema conservativo. E aí a gente lembra daquela famosa frase do Antoine Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em que ele fez um experimento e ele mostrou que os seus reagentes no início, eles eram equivalentes aos reagentes transformados no final do experimento. Então, em um sistema conservativo, tudo o que eu tenho de energia no começo da minha historinha, ela vai ser transformada no final da sua historinha. E olha só como que a gente vai escrever isso. A gente vai escrever assim, ó, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Só que presta atenção, galerinha, presta atenção para tudo. Quando você vê nos livros aí, você não vai ver escrito energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Você vai ver o contrário. Nos livros aparece escrito energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. Mas eu gosto de te ensinar desse jeito. Por quê? É mais fácil a gente entender quando a gente vê o início da nossa historinha sendo transformado no final da nossa historinha. Então eu prefiro te ensinar assim. Então vai a dica aí para você, meu querido. Então, ó, se foi a dica, vale o like. Então senta o dedo aí no like, malandro. Então, continuando aqui a nossa historinha, galerinha. Então, a gente vai usar um sistema conservativo aqui na energia mecânica. A gente já sabe o que é energia mecânica. Para isso, eu vou te levar de novo lá no nosso simulador. Bora lá para a gente ver o que eu quero te mostrar? Então, galerinha, olha só de novo aqui o nosso simulador aqui com o nosso skatista. Vou colocar ele em câmera lenta. O que eu vou falar, você na realidade já ouviu eu falando, só que agora a gente vai aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. Então, presta atenção. Vou tentar parar o nosso skatista ali em cima. A hora que eu paro ele aqui em cima, eu quero que você observe o seguinte. Aqui o meu skatista, ó, ele tem um máximo de energia potencial gravitacional. E a gente pode olhar isso aqui no gráfico de barras também. Só que, presta atenção. Se você olhar aqui na nossa energia total, que agora você sabe que é a energia mecânica do meu sistema, você entende agora que toda energia que o meu skatista tem ali, que é a energia potencial gravitacional, ela nada mais é que a energia mecânica do meu sistema. Então vamos considerar que aqui seja a energia mecânica no início da minha história? Então aqui seria a minha energia mecânica inicial. A hora que eu soltar o meu skatista e ele descer até aqui, no fim aqui da minha rampa, aqui na parte mais de baixo da minha rampa, o que vai acontecer? Toda aquela minha energia mecânica inicial, ela vai ser transportada aqui para essa situação final aqui. Vamos ver? Então, olha só o que vai acontecer. A energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Olha só. E se a gente vier aqui no gráfico de barras, olha o que a gente vê. Toda a energia cinética sendo transformada. E, olha só, a energia mecânica do meu sistema, energia total do meu sistema, ela permaneceu conservada, porque toda a energia que eu tinha no início da minha historinha aqui, ela foi transportada para o final da minha historinha aqui. A energia não se perdeu aqui nesse sistema. Ele é um sistema conservativo. E a mesma coisa vai acontecer agora, a hora que o skatista subir ali em cima. A energia mecânica que eu tenho aqui, no início da minha historinha aqui, vai ser igual à energia mecânica que eu vou ter no final da minha historinha ali. Toda a minha energia mecânica, que é a energia cinética, vai ser transformada em energia potencial gravitacional ali em cima. Vamos ver? Olha só. Então, esse é um exemplo de um sistema conservativo. Então, você está vendo a energia mecânica inicial sendo transformada na energia mecânica final aí. Uma energia sendo transformada na outra.
E eu falo que esse é um sistema conservativo porque ele não está perdendo energia por outros meios, como por exemplo pelo atrito, na forma de calor. E se a gente deixar esse nosso skatista, ó, ele vai continuar andando aí nessa pista para sempre, porque é um sistema conservativo. Tudo que eu tenho de um lado da minha balança tem que ter do outro lado da minha balança do universo, para o universo se manter em equilíbrio. Sacou o lance? Então, bora lá voltar que eu quero te mostrar mais uma coisinha. Então, vem comigo. Então, galerinha, agora vale outro like, hein? Fala aí, manda aí o dedo, senta o dedo no like, galerinha. E eu quero te mostrar uma coisa que eu já trouxe aqui para vocês. Vamos ver na prática essa história aí da conservação da energia mecânica? Para isso, galerinha, eu trouxe esse carinha aqui. Lembra dele? Será que você se lembra do nome dele? Esse daqui é o nosso berço ou pêndulo de Newton. E eu vou te mostrar ele aqui de novo. Só que eu não vou te mostrar que nem eu te mostrei da outra vez, quando a gente falou sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Porque você já sabe tudo agora. Eu vou só te mostrar o que interessa para a gente entender como que a energia se conserva aqui. Então, galerinha, eu vou preparar aqui o meu espaço e já eu te mostro. Então, bora lá, galerinha. Belezeira? Então, galerinha, olha aqui o nosso pêndulo ou berço de Newton. Então, lembra que eu te falei da nossa historinha da balança do universo? Então, olha só, a nossa balança ela tem que estar em equilíbrio. Para ela ficar em equilíbrio, então tudo que eu tenho de um lado da minha balança tem que ser equivalente a do outro lado da minha balança. Então, lembra que eu já te mostrei isso. Então, dessa vez, eu vou encurtar um pouquinho a história. Então, olha só, se eu levantar uma bolinha aqui, ó, desse lado do meu pêndulo de Newton, para que a balança do universo se conserve, do outro lado, tem que levantar quantas bolinhas? Tem que levantar uma. E aí eu fiz o seguinte desafio para você. E agora eu vou levantar, ó, duas. Espera aí, vou levantar duas bolinhas desse lado aqui. O que vai acontecer do outro lado? Eu tenho 3 bolinhas. Para que a minha balança fique em equilíbrio, se eu levantei 2 desse lado, do outro lado tem que levantar quantas? 2 também. Mas eu sei que você já sabe, né, meu amiguinho? A gente já teve essa aula. Mas eu só estou te mostrando. Mostrando o que, professor? Princípio da conservação. Porque, e agora? Lembra que eu te fiz aquele desafio? Eu levantei aqui, ó, 3 bolinhas. Lembra disso? Eu levantei 3 bolinhas aqui, ó. E do outro lado ficou 2. Aí eu te desafiei. Eu falei assim, mas e agora, a hora que eu soltar? O que vai acontecer do outro lado? E aí você falou 1001 coisas para mim. Mas o que acontecia era o seguinte, vamos ver? Se eu levantei 3 de um lado, do outro lado também tem que levantar 3. E eu continuei, lembra que eu não parei? Eu levantei depois 4. Lembra que eu fiz isso? Eu peguei 4 e levantei desse lado aqui. E eu soltei. E não contente com isso, você vai lembrar também que eu levantei 2 bolinhas, uma de cada lado e soltei. Depois eu levantei 2. E aí depois eu levantei 3 de um lado e 2 do outro. Mas eu vou deixar esse card aí em cima para você conferir na íntegra lá naquele vídeo esperto lá do princípio da conservação da quantidade de movimento. Deu para entender e para sacar como que funciona então o princípio da conservação da energia mecânica. Belezeira? Então, galerinha, então bora lá voltar para nossa historinha? Vem comigo. Fala aí, galerinha, se você ficou até agora com a gente, então senta o dedo no botão de inscrição lá. Então, galerinha, fala aí, vale ou não vale a pena você estar aí inscrito no nosso canal? Então, vem comigo, galerinha. Vamos agora, ó, fazer alguns exemplos para você treinar para o seu vestibular. Então, bora lá comigo. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ficar fera geral para o vestibular? Então, vem comigo. Bora lá, então, galerinha. Vamos resolver esses exercícios aqui, ó. Então, vamos lendo e já grifando. Eu tenho uma pedra e ela está sendo atirada verticalmente para cima. Olha só o que fala aqui, que ela está com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar. Quando ele fala isso, galerinha, ele já quer dizer que é um sistema conservativo, porque não vai ter perda por atrito.
E ele fala para a gente adotar a gravidade, ó, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente quer saber? Qual que é a altura máxima atingida pela pedra. Belezeira? Então, galerinha, para fazer esse exercício, eu vou fazer um desenho, vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo, tá? Então, ó, vou fazer aqui o chão, ok? E aí, eu vou colocar uma pedra aqui, ó. Pronto. Fechou? E o que ele falou pra gente aqui, ó? Já vou anotar os dados no desenho mesmo. Ele falou que essa pedra está sendo atirada verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que a pedra saiu daqui do chão, tá? Como se tivesse uma espécie de catapulta nela, alguma coisa que impulsionasse ela para cima. Imagina que chegou alguém e deu um peteleco nela, e ela subiu aí a partir do chão, e ela subiu. Vou colocar aqui uma setinha, ó. Vamos colocar uma setinha para ficar bonitão. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Opa. Bonitinho. Então, ela subiu com uma velocidade inicial, a partir do chão, de 30 metros por segundo. Ok? Ele deu também a gravidade para a gente do lugar, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E o que ele fala para a gente? Que quando ele atingir a altura máxima, a pedra atingir a altura máxima, ele quer saber qual que é essa altura máxima. Então, vamos supor que a pedra saiu daqui com essa velocidade e chegou aqui nessa altura máxima. Vamos colocar esse outro ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de A, para ficar mais fácil da gente entender. Então, a gente chama esse outro ponto aqui de B. Então, ali no B, ó, vou colocar aqui, vai ser a nossa altura máxima, ok? Eu quero chamar a atenção de você pelo seguinte, eu coloquei um HX. O H você já lembra que é do inglês, né? Height, de altura. E o X só para lembrar que é a altura máxima. Beleza? Então, para resolver esse exercício, eu vou usar o princípio da conservação da energia mecânica. Como assim, professor? Eu vou falar que tudo que eu tenho aqui de energia no início da minha historinha aqui no ponto A vai ser equivalente ao que eu tenho de energia aqui no ponto B, tá? Se você relembrar depois aqueles exercícios que a gente fazia lá atrás do princípio da conservação da quantidade de movimento, eles são muito parecidos. Então, vamos lá? Vamos falar isso? Então, eu vou escrever assim, eu vou usar então o princípio da conservação da energia mecânica. Eu vou falar que a minha energia mecânica inicial, ou seja, no ponto A, é igual à minha energia mecânica final, ou seja, no ponto B. Mas a gente sabe que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Só que aqui, ó, é a energia cinética do ponto A e energia potencial também do ponto A, ok? E do outro lado? Do outro lado eu também tenho energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial. Só que agora é do ponto B, ok? Agora eu vou ter que analisar. Só que antes de começar o meu exercício, galerinha, o que eu tenho que sacar para ter de início no exercício? Eu tenho que colocar o meu chão. Como assim, professor? Isso mesmo, meu amiguinho. Eu preciso do meu chão. Eu preciso colocar, sabe o quê? Um nível de referência. É assim que a gente chama o nosso chão. Então, eu vou falar que o meu nível de referência, o meu chão, ele tá aqui, ó. Então, esse daqui, ó, vai ser, então, o meu chão. E a gente conhece o nosso chão como nível de referência. Ok? Você escreve assim, ó, N.R. É assim que aparece nos livros, tá? Então, essa linha preta aqui vai ser o meu chão, ou seja, vai ser o meu nível de referência. Eu preciso ter um nível de referência, por quê? Eu preciso entender aonde que eu começo a contar a energia potencial gravitacional. E na maioria das vezes você vai colocar o seu chão, ou seja, o seu nível de referência, no seu chão. Por isso que eu chamo ele de chão,
Sacou o lance? Então, eu coloquei o meu chão aqui no meu chão. Agora que eu tenho meu nível de referência, olha só o que eu vou fazer. Eu vou analisar o que está acontecendo no ponto A e no ponto B. Então, o que eu vou fazer? Olha só aqui, ó. Eu vou querer saber lá no ponto A. No ponto A, será que eu tenho energia cinética? Então eu vou lá analisar para ver. Vamos comigo? Então, olhando aqui no ponto A, presta atenção. Olhando no ponto A, eu tenho energia cinética? Sim, professor, eu tenho. Como eu sei que eu tenho energia cinética? Porque a energia cinética é a energia de movimento. E ele tem velocidade. Então ele falou pra gente que aqui no ponto A, ó, ele saiu com essa velocidade de 30 metros por segundo. Então significa que no ponto A, sim, eu tenho energia cinética. Beleza? Vamos agora para a segunda parte aqui, ó. Então eu quero saber agora, no ponto A, se eu tenho energia potencial. No caso aqui é energia potencial gravitacional. Olhando aqui no ponto A, olha o meu chão é a minha referência. Eu tenho energia potencial gravitacional? Se a gente parar para analisar a formulinha da energia potencial gravitacional, lembra ela? A formulinha do emagrecer. A energia potencial gravitacional, ela depende de quem? Ela depende da altura. Sacou o lance? Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, olha só o que está acontecendo. Eu não tenho altura aqui em relação ao meu chão. Então, se eu não tenho altura aqui em relação ao meu chão, o que eu não tenho? Eu não tenho energia potencial gravitacional. Então, já joga fora, mata no ninho. Deu para entender o que está acontecendo? Então, aqui no meu ponto A, como eu não tenho altura, eu não tenho energia potencial gravitacional. Então, agora vamos ver, analisar lá no ponto B. No ponto B, eu quero saber se eu tenho energia cinética aqui no ponto B. Então, aqui no ponto B, olha só, vamos raciocinar? Eu fiz um vídeo para vocês, galerinha, há uns anos atrás na sala de aula. A gente fez esse vídeo em câmera lenta, para a gente sacar o que tem de especial na altura máxima. E você tem que guardar isso e nunca mais esquecer. Vamos ver o vídeo? Aí a gente já volta aqui. Então bora lá rapidão para a gente ver o vídeo. Então, galerinha, presta atenção o que vai acontecer. Eu tô com uma bolinha na mão e eu vou jogar ela para cima, para o alto. Depois eu vou deixar o vídeo rodar de novo para a gente ver mais algumas vezes. Eu quero que você tente sacar o que tem de especial ali na altura máxima. Então, vou soltar o vídeo que está em câmera lenta para a gente ver. Vamos ver? Olha só, vou jogar a bolinha para cima. Olha só, a bolinha está subindo. Olha só, está subindo, subindo. Alcançou a altura máxima. Você consegue sacar o que tem ali de especial na altura máxima? Vamos de novo para você ver? Tenta olhar agora, ó. Então eu vou jogar a bolinha para cima. A bolinha sobe, sobe, sobe. Alcançou a altura máxima. O que aquele ponto tem de especial pra gente? Vamos mais uma? Agora eu vou te falar se você não sacou o que acontece ali na altura máxima. Então olha só. Vai subir, vai subir, vai subir. Alcançou a altura máxima. Você consegue perceber que na altura máxima é o limite que ele tem e nessa velocidade ele para. Então a hora que eu joguei a bolinha vai diminuindo a velocidade, diminuindo, 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 até que chega na altura máxima. Chegou na altura máxima, o que acontece? Ela tem que dar uma paradinha para poder inverter o movimento e descer. Em outras palavras, na altura máxima, guarda isso, galerinha. Isso daí é chave para a gente resolver o exercício. Na altura máxima, a velocidade ela é nula, porque o móvel ele tem que parar. Então vamos ver de novo a nossa bolinha aí, quando ela atinge a altura máxima. Olha só que interessante. Então eu jogo a bolinha para cima. A hora que eu jogo, a velocidade vai diminuindo, 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 até que ela alcança o máximo de altura e para. E aí ela volta. Beleza? Então, galerinha, então deu para sacar o que a gente tem de especial na altura máxima aí. Ok? Então vamos lá para o nosso exercício para a gente terminar ele, porque agora vai ficar fácil. Vem comigo. Então, galerinha, agora ficou fácil da gente ver. Ver o que, professor?
que aqui, ó, na minha altura máxima, nesse ponto B, a minha velocidade aqui no ponto B, ela é 0. Porque na altura máxima, a pedra tem que dar uma paradinha para poder inverter o movimento e voltar. Em outras palavras, se a velocidade ali é nula, ó a pergunta que eu vou te fazer. Tem energia cinética aí no ponto B? Se não tem velocidade, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem energia de movimento. Ou seja, não tem energia cinética no ponto B. Sacou o lance? Vamos agora ver se no ponto B tem energia potencial gravitacional? Então, olhando aqui, ó, no ponto B. No ponto B, em relação aqui ao meu chão, ao meu nível de referência, não tem uma altura? Inclusive, a gente quer calcular essa altura, que é a nossa altura máxima. Então, se tem altura, tem energia potencial gravitacional, porque a energia potencial gravitacional, ela depende exclusivamente de quem? Da altura. Ela depende da massa do corpo e da gravidade do lugar, mas ela depende da altura. Se o corpo não tiver uma altura em relação ao nível de referência, não tem energia potencial gravitacional. Olha como que ficou fácil agora a nossa conta. Ficou assim, desse lado da igualdade ficou a energia cinética de A e do outro lado da igualdade ficou a energia potencial de B. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você percebeu que nesse exercício ele só me deu, bem dizer, um dado? Ele só me deu a velocidade inicial da pedra. Ele também me falou da gravidade, mas da gravidade ele nem precisaria falar se a gente admitisse que está na Terra e a gravidade é aproximadamente 10. Então, o que eu faço agora, professor? Agora é só desmembrar a nossa formulinha, só abrir ela. A energia cinética, lembra da formulinha? mv² sobre 2. Lembra? Formulinha do em movimento ao quadrado? Só que aqui, ó, é a energia cinética de A. Então, essa é a velocidade do ponto A. E do outro lado, professor, eu tenho a energia potencial gravitacional de B. Lembra da formulinha? mgh. É a formulinha do emagrecer. Lembrou? Como aqui é a energia potencial de B, então essa é a altura do ponto B. Sacou o lance? Olha o que dá para fazer para a gente facilitar mais ainda a nossa conta. Galerinha, eu tenho massa desse lado da igualdade, massa desse outro lado da igualdade, eu posso cancelar. Olha como que está ficando fácil a conta. Ficou desse lado a velocidade de A ao quadrado, dividido por 2, e do outro lado sobrou a gravidade e a altura do ponto B. Vamos fazer essa conta aqui, ó, para a gente ganhar um pouco de espaço. O que eu vou fazer? Vou substituir a velocidade do ponto A. Olhando aqui no ponto A, ó, qual que é a velocidade dele? 30. Então, eu vou colocar no lugar do VA, eu vou colocar, ó, 30. Não esquece que está ao quadrado e dividido por 2. E é igual à gravidade. A gravidade, ele deu pra gente, vale 10. Nem precisaria, porque a gente já está admitindo que está na Terra, né? Então, eu vou colocar aqui 10. E essa altura do ponto B? A altura aqui do ponto B é a nossa HX, nossa altura máxima. Então, vou colocar aqui, ó, HX, só para ficar bonitão para você. Então, essa é a altura do ponto B, altura máxima. Agora é só fazer a conta. Meu amiguinho, 30 ao quadrado, 900. Vou colocar aqui embaixo, ó. Dividido por 2. E do outro lado sobrou quem? O 10HX. Agora é só fazer 900 dividido por 2. Ah, essa conta você também sabe fazer, né? 900 dividido por 2, metade de 900 é 450. Do outro lado sobra quem? O 10HX. Ah, agora acabou a conta. Por quê, professor? Desse lado da igualdade eu tenho um 0, desse outro lado eu tenho outro 0, corto o 0 com o 0, sobra quem? Então, sobrou que a altura máxima é igual a 45 metros. Então, essa é a altura máxima que a minha pedra vai atingir. Fala aí, não foi facinho? Com um único dado, eu consegui descobrir qual que era a altura máxima da minha pedra. Bora lá fazer o próximo exercício, galerinha? Então, vem comigo. Olha o exercício 2. Presta atenção no exercício 2, galerinha. O exercício 2... ele fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa o perfil de uma montanha russa, por onde se desloca sem atrito um carrinho de massa 100 kg, que iniciou um movimento partindo do repouso do ponto A. Determine a velocidade do carrinho no ponto B da montanha russa. Vamos colocar os dados aqui na figura para ficar um pouco mais fácil da gente entender, mas a gente vai para uma outra figura, para ganhar um pouquinho mais de espaço. Então eu tenho esse carrinho de montanha russa, ó.
ele tem 100 quilogramas de massa, ok? E ele iniciou o movimento aí partindo do repouso. Então essa daqui é uma palavrinha mágica que você não pode esquecer dela. Por quê? Você se lembra que no repouso a gente tem que a velocidade inicial e o espaço inicial é igual a zero. Lembra do vosso zero? Então aqui, ó, nesse ponto A, a velocidade dele aqui no ponto A é zero, porque ele partiu do repouso, sacou? E ele quer que a gente calcule a velocidade desse carrinho quando ele chegar aqui, ó. Quando ele chegar aqui no ponto B. Belezeira? Então, ó, vou fazer um carrinho aqui rapidinho para você, tá? Então, ó, mais ou menos aqui, ó. Fazer um carrinho. Pronto, tá bonito, tá bonito. Então, ó, aqui eu tenho o carrinho, ó. Vou colocar uma rodinha nele. Eu quero saber qual que é a velocidade dele aqui no meu ponto B da montanha-russa. Então, vou chamar aqui, ó, o meu amiguinho Pikachu para me ajudar, ó, só para você entender. Lembra do nosso skatista lá, do exemplo? Pensa que é a mesma coisa, ó. Pensa que é o meu amiguinho aqui, ó, o Pikachu. Pensa que ele tá lá na montanha-russa e ele tá no repouso. Então, ele tem velocidade igual a zero. E aí, o que vai acontecer? Ele tá no repouso e aí ele vai partir e vai descer a rampa. A gente quer saber qual que é a velocidade dele lá no final da rampa, no ponto B. Sacou? Então é isso que a gente vai fazer. Só que eu vou transferir esses dados para a próxima figurinha, meu amiguinho. Por quê? Para a gente ganhar um pouco de espaço, porque essa conta ela é um pouquinho grandinha, tá bom? Então vamos junto? Só que agora eu vou deixar grifado tudo bonitinho para você. E vou ler de novo rapidão. Ele fala que a figura abaixo representa o perfil de uma montanha-russa onde se desloca sem atrito um carrinho de massa. Olha a massa que ele me deu aqui, ó. Só tô grifando para depois você anotar os dados e não se perder. A massa é de 100 kg e ele iniciou um movimento, ó, partindo do repouso, lá do ponto A. A gente quer saber qual que é a velocidade do carrinho no ponto B da montanha-russa. E ele deu aí o valor da gravidade para a gente também. Então vamos colocar aqui, ó, de novo, o carrinho tem uma massa de 100 kg. Ele parte aqui, ó, do ponto A do repouso. Então a velocidade no ponto A é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque ele partiu do, vou escrever aqui para você, ó, do repouso. E no repouso a gente tem o vosso zero. Então a velocidade inicial aqui no ponto A é igual a zero. E a gente quer saber o quê? Quando ele chegar aqui, ó, no ponto B, qual que é o valor da velocidade do carrinho. Vamos desenhar de novo o carrinho aqui, ó. Desenhar um quadradinho aqui para você de novo, ó. Para ficar bonitão. Fechou? Então, vou colocar uma rodinha de novo aqui. Então, eu quero saber qual que é a velocidade dele aqui, ó, no ponto B. Belezeira? Então, galerinha, então eu vou começar o meu exercício. É um exercício de princípio da conservação da energia mecânica. Para começar o meu exercício, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o meu chão. Vamos colocar o meu chão aqui, ó. Vou colocar ele de verde aqui para você. Professor, aonde que eu coloco o meu chão? É uma das perguntas que eu mais escuto. Pessoal, conforme você for fazendo mais exercícios, você vai tendo traquejo com o exercício, tá bom? Eu falo o seguinte para você, se você tiver na dúvida, tenta colocar o chão no seu chão. Mas, presta atenção, essa é a dica quente. Valendo outro like, hein, galerinha? Dica quente, hein? Senta o dedo no like aí. O nosso exercício, ele sempre tem um começo da nossa historinha e um final da nossa historinha. Então, a minha dica para você é essa. Coloca o chão lá no final da sua historinha, tá? Por isso que eu vou fazer a seguinte jogada com você. Eu vou fazer esse exercício 2 vezes. Belezeira? Como assim, professor? Eu vou fazer ele 2 vezes. Porque eu vou colocar o chão ali no ponto B e o outro, o chão, lá no chão. Primeiro, vamos colocar o chão no chão? Então, eu vou colocar o chão aqui, ó. Opa, peraí. Fazer uma reta torta não, né, professor? Vamos fazer bonitinho. Então, eu vou colocar, ó, primeiro o chão aqui, ó, no nosso chão. Então, aqui vai ser o meu chão. Vai ser o meu nível de referência.
O meu nível de referência para minha energia potencial gravitacional, ok? E depois eu vou fazer de novo, colocando o chão aqui, ó, no ponto B. Vamos lá começar o nosso exercício? Então, para fazer o nosso exercício aqui, deixa eu pegar a canetinha vermelha. O que eu vou fazer? Eu vou falar que toda a energia que eu tenho no começo da minha historinha aqui no ponto A, ela vai ser conservada ali no ponto B. Como que eu escrevo isso, professor? É só falar que a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Fechou? Energia mecânica, a gente sabe que é a soma da cinética mais a potencial. Só que aqui no ponto A, é energia cinética de A, energia potencial de A. Do outro lado eu tenho energia mecânica, ou seja, é a soma da cinética mais a potencial. Só que aqui eu tenho do ponto B, então energia cinética de B, energia potencial de B. Agora eu vou analisar, vou fazer aquelas perguntinhas que eu fiz. Vamos lá no ponto A primeiro? No ponto A, eu quero saber se eu tenho energia cinética em A. Olhando aqui, ó, no ponto A, eu tenho energia cinética? Ou melhor, olha a pergunta que eu vou fazer. Tem velocidade no ponto A? Se você respondeu, não, professor, não tem velocidade, a velocidade é nula. Então você acertou. Então, se não tem velocidade, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem energia de movimento. Ou seja, não tem energia cinética. Sacou o lance? Vamos lá no ponto A ver se tem energia potencial gravitacional? Aqui no ponto A, ó. No ponto A, em relação aqui, ó, ao meu nível de referência, em relação ao meu chão. Ó a pergunta que eu vou fazer. Tem altura? Por que eu estou perguntando se tem altura? Para saber se tem energia potencial gravitacional. Porque a energia potencial gravitacional depende da altura. Então, olhando aqui, ó, ele falou para mim no desenho que esse nosso carrinho aqui da montanha-russa está a 25 metros de altura. Belezeira? Em outras palavras, tem altura, tem energia potencial gravitacional. Belezeira? Vamos agora no ponto B? No ponto B, eu quero saber se no ponto B tem energia cinética. Olhando aqui no ponto B, ó a pergunta que eu vou fazer para saber se tem energia cinética. Tem velocidade? Se você responder que não, você errou, meu amiguinho. Por que, professor? Não tem velocidade. Meu amiguinho, tem sim velocidade. Só que a gente ainda não sabe o valor. A gente vai calcular o valor. Então, sim, professor, tem velocidade aqui no ponto B. Eu ainda não sei o valor, mas tem, e a gente vai calcular. E se tem velocidade, tem movimento. Se tem movimento, tem energia cinética, que é a energia de movimento. Sacou o lance? Agora, continuando no ponto B, eu vou perguntar o seguinte, se no ponto B tem altura. Por que eu pergunto se tem altura? Porque a energia potencial gravitacional depende da altura. Então, olhando aqui no ponto B, em relação ao meu nível de referência, tem altura, professor? Sim, tem altura, ó. E ele me falou que vale 5 metros. Então, no ponto B, eu tenho energia potencial gravitacional. Belezeira? Então, nesse exercício, o único carinha que eu joguei fora foi a energia cinética no ponto A. Sobrou, então, a energia potencial gravitacional do ponto A e do outro lado da igualdade, a energia cinética de B mais a energia potencial gravitacional de B. Agora eu vou abrir essa formulinha. Energia potencial é a formulinha do emagrecer. Só que aqui é energia potencial de A, então aqui é a altura do ponto A. Energia cinética, formulinha do em movimento ao quadrado, mv quadrado sobre 2. Aqui é energia cinética de B, então aqui é a velocidade do ponto B. Mais, de novo, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, formulinha do emagrecer, mgh. Só que aqui é energia potencial gravitacional do ponto B, então aqui é a altura do ponto B. Vamos terminar essa conta aqui, galerinha, que eu vou precisar de espaço. Viu só o porquê que eu diminuí a letra? Agora você sacou, né? Olhando aqui essa equação que ficou, o que é que eu tenho igual em todos? Presta atenção no que eu estou falando. Em todos os termos. Se você respondeu que eu tenho a massa aqui e a massa aqui, você sacou. Então, eu posso cortar a massa. Olha como que ficou mais fácil a nossa conta. Ficou assim, ó. Gravidade vezes a altura do ponto A é igual a velocidade do ponto B ao quadrado dividido por 2, mais a gravidade de novo vezes a altura do ponto B. Aí você vai perguntar assim, mas professor, e a gravidade não vai cortar? Você prestou atenção no que eu falei, coleguinha?
presta atenção, ó. Eu falei o seguinte, o que apareceu nos 3 termos que é igual? A gravidade está aparecendo nos 3 termos? Não. A gravidade só está aparecendo aqui e aqui. Ela não aparece aqui no meio, nesse termo do meio. Então, não posso cortar a gravidade. Se a gravidade tivesse aparecido aqui, ó, nesse termo do meio, aí sim eu poderia jogar fora a gravidade. Mas ela não apareceu, então não posso fazer isso. Você entendeu o que eu falei? Então, para cortar, ela tinha que ter aparecido em todos os termos. Ela não apareceu, não dá para cortar. Agora, ó, só substituir. A gravidade a gente tem, vale 10. A altura do ponto A, olhando aqui na figurinha, ó, vale 25. Ok? É igual. A velocidade do ponto B, ó, é o que a gente quer achar. A VB. Não esquece que está ao quadrado e dividido por 2. Mais, de novo, a gravidade vale 10. E a altura do ponto B, ó. Aqui no ponto B, a altura em relação ao meu nível de referência é 5. Agora eu vou fazer essa conta. 10 vezes 25 dá 250. Acho que eu vou ficar sem espaço, hein? É igual a velocidade de B ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 5, 50. Agora o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse 50, vou passar ele para o lado de lá da igualdade, lá junto do 250. Ele era positivo. A hora que chega para lá, ele fica o quê? Negativo. Então, vamos fazer aqui, ó, nesse cantinho? Então, vai ficar assim, ó, 250 menos 50 é igual, do outro lado sobrou VB ao quadrado dividido por 2. Quanto que é 250 menos 50? 200. Do outro lado sobrou quem? VB ao quadrado sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cruz. Coloco 1 aqui embaixo, ó, e faço 1 vezes VB quadrado. Vou fazer aqui, ó. Fica VB quadrado é igual 2 vezes 200 dá 400. O que eu preciso fazer aqui? Tirar a raiz. Então, vai ficar aqui VB é igual a raiz de 400. E essa raiz é uma raiz conhecida. Tenho certeza que você já deve ter visto ela. Então, tirando a raiz de 400, você chega no valor que VB é igual a 20. 20 o que, professor? Metros por segundo. Ok? A conta é um pouquinho grande, mas você viu? Não é difícil, meu amiguinho. Viu só que fácil? E eu vou fazer de novo esse exercício com você. Só que agora, lembra que eu te falei? A gente vai fazer ele mudando o chão de lugar. Então, bora lá para a gente fazer de novo o nosso exercício, só que mudando o chão de lugar? Agora a gente já tem todos os dados. Não vou anotar de novo para você, não. Só vou colocar a massa do carrinho aqui. Mas, professor, a gente nem usou a massa do carrinho. Você percebeu, meu amiguinho? A gente foi cortando ali os parâmetros e nem precisou da massa. Se você for esperto, você vai fazer assim para ganhar tempo na sua conta, tá? Vai cortando e cortando, você simplifica a sua conta. Belezeira? Então agora eu vou fazer a mesma conta, só que eu vou mudar o chão de lugar. Aonde que o senhor vai pôr o chão, professor? Deixa eu pegar então minha canetinha, vou pegar azul agora, ó. Vou colocar o meu chão agora, ó, aqui no ponto B. Vou colocar o chão aqui, meu amiguinho, no ponto B. Deixa eu voltar para minha canetinha vermelha que eu gosto dela. Beleza? Agora que eu tô com o chão aqui, vamos fazer aqui também um quadradinho só para exemplificar a montanha-russa. Vamos deixar ela bonitinha aqui, né? Só para ficar bonita. Vou colocar a rodinha aqui, que nem eu fiz. Então, o que a gente quer saber é a velocidade aqui no ponto B, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio da conservação da energia mecânica. Eu vou falar que toda energia que eu tenho aqui no início da minha historinha, no ponto A, ela vai ser igual à energia que eu tenho aqui no final da minha historinha, no ponto B. Como que eu faço isso, professor? É só falar o seguinte, que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Belezeira? E energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Então, vamos escrever, ó. Então, a energia mecânica é a soma da cinética mais a energia potencial. Só que aqui, no caso, é energia cinética de A,
energia potencial de A. De novo, energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Estou escrevendo aqui, galerinha, para ver se eu ganho um pouquinho de espaço, porque não tinha dado da outra vez. Só que aqui é a energia mecânica do ponto B, então é cinética de B, potencial de B. Beleza? Então, galerinha, então, ó, vou abrir agora a minha conta. Para isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ter que perguntar. Lá no ponto A, eu tenho energia cinética no ponto A? Aqui no ponto A. Você se lembra que ele falou para a gente que ele saiu, ó, do repouso? Então, a velocidade aqui em A, ela é o quê? 0. Então, se a velocidade é 0, não tem o quê? Energia cinética no ponto A. Mas no ponto A, em relação ao meu novo, olha só, o meu novo chão. Olha o meu novo chão aqui, ó, meu nível de referência. Eu quero saber, então, em relação ao meu novo chão, tem energia potencial gravitacional? Ou seja, tem altura? Em relação ao meu novo chão, ó, tem sim, tem essa altura daqui até aqui, ó, essa altura aqui. Mas, professor, essa altura não é 25, porque 25 era até lá no finalzinho. Essa altura, ó, tem que descontar, professor, esses 5 aqui, ó, desse pedacinho. Isso mesmo, meu amiguinho. Então, a altura aqui, ó, no ponto A, se você sacou, ela vale agora, ó, 20 metros. Belezeira? Fica atento com os dados para não se perder. E eu quero saber, lá no ponto B, eu tenho energia cinética? Olhando aqui, ó, eu tenho velocidade? Sim, né? A gente sabe que tem velocidade. A gente só não sabe o valor. Então, tem energia cinética, tem energia de movimento. Mas eu tenho energia potencial gravitacional no ponto B? É agora a jogada legal da gente ter mudado o chão de lugar. Por quê, professor? Olha só a dica, meu amiguinho. Presta atenção. Quando eu mudei o chão de lugar, agora, ó, o meu chão está aqui. Em relação ao meu novo chão, eu não tenho altura aqui para o ponto B. Em outras palavras, eu não tenho energia potencial gravitacional no ponto B. E isso facilita a minha conta, porque eu consegui agora cancelar esse outro termo. Então, a minha conta, olha aqui como que ela ficou facinho. Ficou desse lado da igualdade aqui, ó, a energia potencial gravitacional do ponto A. E do outro lado da igualdade, ficou quem? A energia cinética do ponto B. A essa altura do campeonato, meu amiguinho, você deve estar me perguntando, professor, será que vai dar a mesma coisa? Vamos ver? Vem comigo, segura na minha mão, vamos lá, vamos junto. Qual que é a formulinha da energia potencial? É a formulinha do emagrecer, mgh. Aqui é a energia potencial de A, então aqui altura de A. E a formulinha da energia cinética? A formulinha do em movimento ao quadrado sobre 2. Aqui é a energia cinética de B, então aqui é a velocidade de B. Ó a pergunta que eu vou te fazer. O que eu tenho igual em todos os termos, nos dois termos? O que eu tenho de igual? Eu tenho a massa. Então, de novo, meu amiguinho, eu posso cancelar a massa aqui, ó. Se você quiser, você pode deixar a massa e fazer a conta. Só que é mais coisa para você fazer a conta. Aí é só substituir com o valor aqui de 100. Mas como você já é moleque zica, é esperto, é ligeiro, vai se inscrever no nosso canal, vai sentar o dedo no like, então você vai jogar fora para ganhar tempo, né não? Então quem que sobrou aqui? Sobrou a gravidade, sobrou a altura do ponto A, e do outro lado sobrou a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Vamos substituir? Olha como que ficou curtinha a nossa conta. A gravidade aqui é 10. A altura do ponto A, a gente já achou, não é mais 25, é igual a 20. E do outro lado sobrou quem? A velocidade de B ao quadrado sobre 2. Vamos fazer 10 vezes 20? Eu vou fazer aqui em cima para a gente ganhar espaço e ficar bonitão para você. 10 vezes 20 dá 200. E do outro lado sobrou VB quadrado sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, VB quadrado sobre 2. Agora eu faço a multiplicação em cruz. Você percebeu que caiu no mesmo lugar que a outra continha que a gente fez? Então eu coloco aqui 1 e faço 1 vezes VB quadrado, VB quadrado. 200 vezes 2 dá 400. Olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Tirar a raiz. Então vai ficar que VB é igual a raiz de 400. E a gente já conhece o valor dessa raiz, então VB é igual a 20. 20 o quê?
metros por segundo, porque está tudo no sistema internacional. Então a velocidade aqui do carrinho, quando ele chegar no ponto B, vai ser de 20 metros por segundo. Belezeira, galerinha? O exercício é longo, mas não é difícil. Se você praticar umas 2, 3 vezes, você vai ver que fica muito fácil. Galerinha, então vamos voltar lá para a gente se despedir bonitinho? Então vem comigo. Então, galerinha, eu quero estar agradecendo a todo mundo aí, tá? Eu tô deixando de novo aí para vocês, ó, esse QR Code aí, para você ir direto lá na lição, nessa lição aqui do nosso site, onde você encontra o roteirinho, esse roteirinho com os exercícios que eu tô deixando para você testar aí o seu conhecimento, tá? E para você estudar para o vestibular também, tem vários outros vídeos que eu fiz também para você estar estudando aí para o vestibular, beleza? E você que é professor, ó, tô deixando também o endereço aí do nosso site, tá? Lá você tem vários outros assuntos, vídeos com gabarito também dos exercícios, totalmente gratuito, sem custo nenhum, pode usar aí na sua aula e para quem quiser estudar para o vestibular. Tá bom? Então, galerinha, eu quero agradecer também ao apoio que eu estou recebendo no meu canal, ao pessoal que está me dando bastante força aí, tá? E dizer muito obrigado a todo mundo, tá? E hoje eu queria deixar um agradecimento a um casal muito legal que eu vou estar indicando aqui para vocês se inscreverem no canal deles. O canal deles é Vida 2, é o Diego e a Dani. Não sei se vai pegar legal aí, ó. Eu assisti o primeiro episódio, eu já fiquei fã deles, já me inscrevi no canal deles, é muito legal, você vai se divertir com esses dois. Espero um dia poder conhecer os dois, viu? Gostei muito deles. Então, galerinha, fica aí a minha dica para você, tá bom? E no que precisar, eu tô lá no plantão, é só me chamar, tá? E um abraço para todo mundo. Professor Grequeira na área, se despedindo. Fica com Deus, galerinha. Fui!